Olá, neste espaço semanal de ciências, hoje vou falar-te da gestação, ou seja, vou falar-te do que acontece entre a fecundação e o nascimento. Um conjunto de transformações que, em média, na espécie humana dura 270 dias e que vão transformar a célula formada na fecundação, o ovo, num ser capaz de sobreviver no espaço exterior. Eu espero que gostes e eu gosto de ter por cá nos 5 minutos de ciências. Vejamos então o que acontece entre a fecundação e o nascimento. Ora, a fecundação é nada mais nada menos que o cruzamento, o encontro das células sexuais masculina e feminina. Das células sexuais, o espermatozoide e o óvulo. Dada a fecundação, surge uma nova estrutura que é o ovo ou zigoto. E aproveito aqui para clarificar uma dúvida colocada por muitos alunos, que é: ó professor, mas e se por acaso entrarem dois espermatozoides no óvulo? O que acontece? Eu digo-vos, não acontece nada. Nunca, isso não pode acontecer, mas se por acaso em laboratório forçarmos a entrada de dois espermatozoides no óvulo, também não há a fecundação. Não ocorre a formação desta célula ovo ou zigoto e, portanto, nada acontece. Então, clarificando, um espermatozoide junta-se com um óvulo e forma uma célula designada ovo ou zigoto. Esta célula ovo ou zigoto começa, desde ao fim de um dia, começa a dividir-se e vai dar origem a uma nova estrutura denominada embrião. E este embrião vai continuar a sua multiplicação ao longo dos dias. Se prestarmos atenção neste esquema, vemos que, então, ao fim de um dia, depois do dia da fecundação, formou-se o ovo ou zigoto. Este ovo ou zigoto vai ser empurrado pelas paredes das trompas de falópio até o útero, demorando este processo sensivelmente uma semana. Se te lembrares, vais recordar que o útero tinha o seu máximo de espessura sensivelmente uma semana depois da ovulação. Ora, é precisamente para isto, precisamente para que, quando se dá este trajeto entre o ovário e o útero, e quando o embrião chega à parede uterina, ela esteja na sua máxima espessura. Ela esteja então pronta para receber este embrião. Este embrião que se irá então fixar na parede uterina, alguns autores dizem que é, por exemplo, como uma bola quente que caia num bocado de manteiga mole, ou seja, é tentar dar a imagem de uma bola que se implanta em algo que está ali mole e preparado para alojar essa estrutura. Implantado o embrião na parede uterina, dando-se então a nitação, vai-se também dar aqui origem à formação de umas estruturas que vão auxiliar a vida do embrião durante o seu desenvolvimento. E estas estruturas são, por exemplo, o cordão umbilical e a placenta. A placenta é a estrutura que vai fazer a comunicação entre o corpo da mãe e o corpo que se está a desenvolver. Recorda-te que para que um corpo se desenvolva, para que um conjunto de células se desenvolva, precisa de alimentos, nutrientes, melhor dito, e oxigênio. Porém, o sangue da mãe não vai alimentar diretamente o novo ser, não. A placenta vai permitir o contacto íntimo entre o sangue do embrião, mais tarde o sangue do feto, fazendo que este receba oxigênio, receba nutrientes, possa libertar-se de dióxido de carbono e mantendo sempre independência entre os dois sangues, entre o sangue do embrião e mais tarde o sangue do feto e o sangue da mãe. Vejamos agora o que acontece ao longo de cada trimestre. O primeiro trimestre é um trimestre marcado pelo desenvolvimento dos órgãos, pela sua formação dos órgãos. E ao fim do primeiro trimestre, as estruturas que vão compor o novo ser estão basicamente todas elas já construídas.
O segundo trimestre é caracterizado pelo desenvolvimento e pelo crescimento destes órgãos que se formaram no primeiro trimestre. O terceiro trimestre é basicamente uma fase de preparação para o mundo fora do útero. Vamos chegar então ao fim destes 9 meses ao nascimento. E o nascimento anuncia-se com as contrações uterinas. Estas contrações uterinas visam a dilatação do colo do útero, desta estrutura que impedia que o bebê saísse, ou que, melhor dito, que o feto saísse, mas que agora importa que se abra exatamente para que o feto consiga sair do útero e vir cá para fora. A seguir à fase de dilatação, vem a fase do nascimento, que é basicamente a expulsão do feto de dentro do útero via vagina até ao exterior. Isto no caso de um parto normal, não de uma cesariana. Depois desta fase, temos ainda outra fase importante, que é a fase da expulsão da placenta. A placenta, como disse há pouco, que era o punha em contacto o sangue do feto com o sangue, ou os vasos sanguíneos do corpo da mãe, e que ia permitir então que o bebê recebesse oxigênio e nutrientes e que, por outro lado, se libertasse de óxido de carbono. Esta estrutura tem de ser expulsa e tem que ser expulsa toda. Por isso, um dos trabalhos dos médicos que estão a assistir ao parto é verificar se a placenta foi toda expulsa. O bebê nasceu e importa que seja alimentado. Para alimentar o bebê, nada melhor que o leite materno. E porquê? Porque o leite materno é um leite preparado para o bebê. E então, este leite materno está totalmente preparado em termos das proteínas, em termos até do fornecimento de substâncias que vão dar imunidade à criança, prevenindo infecções gastrointestinais, respiratórias e urinárias. Por outro lado, é um produto que está sempre à temperatura que o bebê necessita. Está à temperatura de 37 graus, que é a temperatura corporal. Ou seja, não é preciso aquecer, nem estabilizar, nem nada disso. Por outro lado, ainda, e além do que podes encontrar neste quadro, o ato de mamar é um ato de muita proximidade. O bebê está perto da mãe. E o bebê está perto da mãe e está perto de um coração que ouviu durante 9 meses bater. E este barulho, esta proximidade, este barulho do coração, esta proximidade do corpo da mãe, dá um conforto ao bebê que o tranquiliza. Bem, espero que tenhas gostado destes 5 minutos de ciências. Até à próxima.